Hoje, Dia da Consciência Negra, a gente traz aqui o debate sobre o combate ao racismo e também sobre a luta por igualdade social. É uma data que carrega vários questionamentos aí importantes para que essa luta por mudança seja ainda mais ampla. A gente tem visto e noticiado, infelizmente, aqui na CBN, casos de racismo, inclusive na nossa região. No último final de semana, por exemplo, durante os Jogos Universitários de alunos dos cursos de Direito, houve aí 5 estudantes acusados de terem cometido atos discriminatórios contra alunos bolsistas da USP. Eles teriam gritado frases racistas e classistas também durante uma partida de handebol masculino, reunindo aí alunos das duas instituições. Infelizmente, não é a primeira vez que casos de discriminação como esse ocorrem no meio universitário. Nós noticiamos em agosto do ano passado, por exemplo, na Unicamp, o vídeo que mostra um estudante de filosofia da PUC Campinas fazendo ofensas à comunidade indígena. Nesse último caso do final de semana, as frases aí proferidas foram racistas, também elitistas, por esses alunos. E não são raras, infelizmente, essas histórias sobre pessoas excluídas pela cor da pele e até mesmo pessoas que são aí agredidas, assassinadas, conforme tem sido divulgado amplamente também pelo Fórum de Segurança Pública. A gente sabe que hoje as leis também foram mudadas e ampliadas para proteger a população negra, mas será que o sistema penal está preparado para aumentar ainda mais essa proteção, mudar seu enfoque em relação à população negra? Sobre isso, a gente conversa agora com a Jennifer Moraes, ela que é mestre em Direito Penal. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pela recepção, é um prazer falar contigo e com a sua audiência. Bom, doutora, hoje o sistema penal está de fato preparado para mudar o enfoque na população negra e para proteger essa população de histórias tristes que a gente tem visto aí de exclusão e também discriminação? Olha, sendo muito sincera, eu acho que não está nem nunca estará, né? De fato, nós temos previsões voltadas a esse tipo de conduta, né? Nós tivemos uma alteração recente, em 2023, muito significativa, que transformou a própria injúria racial em um delito de racismo, digamos assim, né? Sujeito à própria lei de racismo. Antes nós tínhamos um tratamento distinto e a injúria racial ela não era interpretada com a gravidade que o delito de racismo, que é um delito mais genérico, recebia, né? Mas ainda assim, o grande problema é que o nosso problema social em relação ao racismo, ele é muito maior do que algo que é possível de ser prevenido a partir do direito penal. Nós, do ponto de vista do direito penal, precisamos dos artigos, da incriminação, precisamos submeter essas condutas a uma punição adequada, mas a existência desses artigos por si só não é o que vai fazer com que condutas racistas deixem de existir. E a gente precisa ter isso muito claro, porque senão fica muito fácil para o Poder Legislativo, né? Então, tem-se uma proposta de aumento de pena, tem-se uma proposta de alteração de um artigo aqui ou acolá, e isso é apresentado para a comunidade como se a solução do problema estivesse sido proposta, quando, na verdade, o nosso problema é muito mais profundo do que esse. É um problema social, é um problema estrutural, é um problema heterogêneo, que precisa ser trabalhado sobre vários outros aspectos, desde conscientização, desde tratamento em relação à população de uma maneira mais objetiva. Mas, claro, o direito penal ele também precisa ser utilizado, porque essas condutas elas são atentatórias a bens jurídicos fundamentais, né? Sem dúvida nenhuma, o direito penal precisa ser utilizado nessas situações, mas a gente precisa desmistificar a ideia de que ele por si basta, né? Ele é a nossa ferramenta para conseguir lutar totalmente contra o racismo, quando é simplesmente um dos mecanismos que precisam ser utilizados. Doutora, você acha que hoje faltam políticas públicas, até outras mudanças nas leis para diminuir essa questão do racismo aqui no país? Totalmente, totalmente. Eu acho que a questão das políticas públicas, das políticas cidadãs, é fundamental, porque o racismo em si, ele é resultado de um processo de sociabilização errônea na nossa sociedade.
né? Não é simplesmente a existência de uma pena em um artigo de lei do Código Penal que vai fazer com que uma pessoa que manifesta esse comportamento deixe de manifestar, né? Não é tão simples assim. Então, eu acho, sobretudo, que nós precisamos investir nesse aspecto preventivo do ponto de vista das políticas públicas, né? E, óbvio, do ponto de vista penal, o que precisa ser amplificado, sem dúvida nenhuma, é a persecução penal. Não é a própria lei em si, mas a persecução, né? Esses casos chegarem ao conhecimento dos poderes, né, das autoridades públicas, e esses casos serem efetivamente investigados, as empresas que estão na posse de informações, porque vamos entender do ponto de vista da internet, né? Quando esses crimes são cometidos, normalmente eles são cometidos através de uma máscara, né? De um perfil falso, de uma conta que não tem um destinatário específico. Então, as empresas também que são detentoras dessas informações, elas precisam colaborar no sentido de auxiliar as autoridades a descobrir os autores dessas condutas. Então, do ponto de vista penal, a meu ver, a mudança que precisa ser feita, né, a intensificação que precisa ser feita, diz respeito à persecução penal. Nós estamos caminhando para isso, né, mas é como eu disse, não considero que seja suficiente a estrutura que nós temos para lidar realmente com a gama de conduta que são cometidas em relação a esses fatos. Mas, do ponto de vista social, sem dúvida, é necessário um diálogo contínuo com a sociedade, principalmente nas escolas, com os jovens, a respeito da impossibilidade desse tipo de atitude na nossa sociedade. Quais são as diferenças, né, da injúria racial, do racismo ou da apologia ao racismo, por exemplo, e quais são também as punições, né, para esses crimes? Bom, antigamente, né, antes de 2023, nós tínhamos uma diferença substancial. O racismo, ele é interpretado de uma maneira mais genérica, né? Você cometer um ou mais atos que atingem o grupo social como um todo. Então, por exemplo, se segregar uma pessoa, você impedir uma pessoa de entrar num elevador por conta da cor dela, né? Esses crimes, eles sempre foram tratados em uma lei específica, que é a Lei 7716 de 89. Então, eles sempre tiveram uma tipificação autônoma, existem vários delitos que se enquadram dentro desse contexto geral de racismo, e eles, a característica principal desses delitos era o fato de eles serem imprescritíveis, né? A injúria racial, por outro lado, era, até então, considerada como uma injúria qualificada, simplesmente, né? Era uma infração punida pelo próprio Código Penal, ela não tinha as características de gravidade que o racismo tem, e ela é uma infração mais direcionada, né? Você ofende diretamente uma vítima específica em razão da cor dela, né? Em razão à procedência nacional dela, ou até mesmo à etnia. Então, eram situações bem distintas, seja em termos de tipificação, seja em termos de tratamento e pena. Hoje em dia, nós temos essas duas condutas previstas na própria lei antirracismo, né, na 7716. Antes dessa junção por parte do próprio Congresso, o STF já tinha atribuído à injúria racial as mesmas características de imprescritibilidade do crime de racismo, né? E aí, agora, nós tivemos o Congresso expressamente, né, se movimentando nesse sentido e promovendo alteração legal feita pela Lei 14532 de 2023. Então, o que aconteceu hoje? Nós agora temos pena de injúria racial de 2 a 5 anos de reclusão e multa, e o racismo nós temos uma série de penas, porque nós temos uma série de condutas previstas na própria lei antirracismo, né? O principal artigo que é utilizado é o artigo 20, mas não existe só ele. Então, aí, cada caso concreto, o julgador precisa analisar qual a pena vai ser aplicada. Quando a gente fala de apologia ao racismo, doutor, isso também é crime? Qual que é a diferença desses dois exemplos, né, que você citou para a gente? Também é. Essa, digamos assim, né, que se diz apologia, ela é prevista nesse próprio artigo 20 que eu comentei. Lá está escrito o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência.
né? Então, seja pela prática efetiva, você discrimina alguém, seja pela indução, induzir é você colocar na cabeça de alguém aquela ideia, né, aquele ato, e incitar, né? Você realmente alimenta ali aquela situação. Esse artigo 20 tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, né? Enquanto a injúria racial tem uma pena muito maior. Injuriar é você ofender efetivamente, né? Você profere uma ofensa contra alguém, né? Você tem um alvo direcionado, uma vítima direcionada, e você literalmente ofende, você profere palavras ali que atingem a própria dignidade da vítima, né? E aí a injúria, como eu disse, tem uma pena maior, né? De 2 a 5 anos e multa. Doutora, e o que falta hoje para a gente conseguir diminuir o racismo estrutural dentro das estruturas penais, também judiciais aqui do país? Eu acho que falta, justamente, como nós havíamos comentado, mais, assim, claro, investigação e mais política, né, de acesso direto à população. Eu vejo, lógico, né, nós estamos em um processo de construção. Nenhum resultado ele é alcançado imediatamente. E eu consigo, do meu ponto de vista, identificar um progresso, né? Hoje em dia, esses temas são muito mais falados, não só dentro da academia, como em relação à população mesmo. Casos como esse que foram noticiados são descobertos, são comentados, saem nos jornais, né? Até artistas estão se engajando muito na promoção desse tipo de conduta. Eu acho que isso é fundamental, é que esse debate não morra e não seja, do meu ponto de vista, direcionado a um certo segmento político. Porque o problema é você associar a uma luta que diz respeito a toda a sociedade, que diz respeito à própria dignidade humana das pessoas, você associar uma ideologia política, né? Esse é o grande problema, que é o que a gente vê em alguns debates e algumas discussões. Sim. Eu acho que precisa ficar muito claro que o racismo é uma luta de todos, né? Independentemente da posição política, da ideologia, né? E só esse tipo de debate nos estádios de futebol, com a população, nas escolas, nas universidades, é que vai fazer com que as pessoas compreendam a dimensão disso, o quanto isso é problemático para a existência da nossa própria sociedade, né? Então, eu acho realmente que esse debate precisa ser intensificado, mas, claro, eu também vejo com bons olhos os progressos que nós tivemos com relação a essa questão até aqui. Sem dúvida. E, doutora, como fazer valer hoje essas leis que foram ampliadas para proteger mais, podemos dizer assim, ampliar essa proteção, né, à população negra? Porque, como você citou, muitas vezes o crime acontece por alguém que está ali por trás de um computador, usando um perfil falso, né, fazendo aí essas ofensas ou até incitando o ódio contra a população negra. Nesses casos, é mais difícil de identificar o agressor, por exemplo? É muito mais difícil, né? Porque aí a gente demanda, até em termos práticos, diligências adicionais, né? No sentido de oficiar a empresa detentora dessas informações, o provedor, né? O Facebook, o Instagram, enfim, para que essa empresa forneça os dados, né? E aí a gente tem problemas procedimentais, por exemplo, se essa conta foi denunciada pela vítima e o autor apaga a conta, esses dados eles ficam menos tempo nos servidores da empresa, então até ser iniciada uma investigação, o ofício ser expedido e essa empresa responder ao ofício, às vezes os dados não existem mais. Então, na prática, a gente lida com uma série de encalços que realmente dificultam a identificação desses infratores, né? Então, por isso que eu digo que, às vezes, a celeridade da investigação é um aspecto essencial e, sobretudo, a colaboração das empresas, né? A luta contra o racismo, de maneira geral, ela não pode ser pro forma, né? Como a gente diz, ela não pode sair só do RH, né? Você faz um post no Instagram, não, porque nós somos contra o racismo, a nossa empresa tem essa bandeira, quando, em realidade, quando os casos são cometidos dentro da empresa, Sim. ou quando as autoridades solicitam o apoio da empresa, essa colaboração não é efetiva, né? Eu acho que essa luta ela precisa atingir todos os campos de debate e ela precisa ser mais prática,
né, quando a gente fala, sobretudo, nessa questão da investigação. Quando a gente fala dos casos que acontecem ali cara a cara, como esse exemplo que a gente tem aí dos jogos universitários, em que houve ali uma confusão entre os alunos, provocações, injúrias. Nesse caso, quando a pessoa pode fazer a denúncia, como fazer também a denúncia de uma injúria racial ou racismo. É necessário que a gente sempre tenha uma gravação, uma prova de que isso aconteceu, doutor, ou mesmo que a pessoa não tenha, ela pode também fazer essa denúncia? Pode totalmente, né? Lógico, o ideal é ter uma prova, mas não é necessário, não é imperativo, né? Você simplesmente Sim. pode se dirigir à autoridade e contar a sua narrativa. É de responsabilidade do Estado, do poder público promover a investigação. Não é de responsabilidade da vítima, né? A vítima, ela dá a sua versão e aí compete às autoridades investigar. É claro, né? Na internet, se nós temos mais informações, melhor, mas se a gente já tiver em posse de testemunhas, né? Tiver em posse ali simplesmente do depoimento da vítima, das declarações, já é o suficiente para uma investigação ser iniciada. Eu agradeço a doutora Jennifer Moraes, ela que é mestre em Direito Penal, falando com a gente sobre o combate ao racismo nessa data tão importante. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui, pela participação. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito boa tarde. A gente faz uma pausa para mais um intervalo e já volta com mais informações aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.